Eu gostei muito quando você falou da tristeza, porque hoje, né, na sociedade atual, todo mundo foge da tristeza. E Jesus, pelo que você está falando, enxergava a tristeza de outra maneira. Se você pudesse aprofundar mais nessa questão da tristeza... Sim, posso sim. Existe um conceito, Maurício, que é chamado a noite escura da alma. Que é o momento quando você desperta para uma vida espiritualizada, consciente, nova, inevitavelmente você entra numa fase, um ciclo, não é para sempre, tá? Mas você entra num ciclo de quebra de vida, vamos ser práticos, vida profissional, vida familiar, tudo muda. Acho que vocês já passaram por isso. Passamos. Quando você percebe o que você ama, por exemplo, acho que quando vocês projetaram aqui o podcast, por exemplo, e enfrentando todas as dificuldades, quando você vê que você ama isso, você quer comunicar, além das profissões que vocês já tinham e ainda têm, vocês queriam ser comunicadores. E aí isso gera um amor a esse ideal e eu digo até um amparo espiritual que está com vocês. Que vocês podiam ter uma consciência maior ou não disso, mas o amparo estava ajudando vocês. Isso tudo gera uma quebra de elos do passado e muitas vezes dá dúvida. E é difícil. Você passa um ciclo da tua vida nesse deserto pessoal ou noite escura da alma, onde a tristeza está presente. Mas essa tristeza, ela é uma limpeza emocional. Por exemplo, eu sou terapeuta também. Eu posso explicar psicologicamente para ficar mais fácil. A tristeza pura é um luto. E o luto tem um papel de preparo para uma nova vida. Tanto que na própria psicologia, você nunca... A pior coisa que tem é a morte de alguém, às vezes perda de um trabalho, seja o que for, um relacionamento amoroso que acaba, o luto tem que ser vivido. Se você não vive o luto, vira neurose. Então, por exemplo, a tristeza é o luto necessário para você ter consciência de quem você é de verdade. Talvez você tenha vivido muitos anos na sua vida por máscaras, entende? Por condicionamentos, talvez por causa da educação, de traumas, de N coisas. Então, a tristeza ela é compreendida muito por esse termo muito estudado na espiritualidade, chamada noite escura da alma. Mas é temporário. Se você mergulha nisso e fica nisso, virou depressão. Já não é tristeza. A tristeza, ela acaba. E você entra num novo ciclo feliz, de alegria, de autorrealização. Então, a ideia é você... Passa. Ela passa. Ela tem um papel momentâneo, temporário. Né? Posso dizer que a tristeza ela é um antídoto para o ego em determinado ponto? Se não chegar na depressão? Interessante, pode ser colocado assim, porque você se dá conta... Que cai as máscaras e tal. Exato. O ego, Maurício, ele tem uma coisa que é a grande ilusão do ego. Ele acha que ele tem que ter importância. E aí você neutraliza o valor da vida, que é a essência divina, em função dessa importância. Por causa dessa importância, as pessoas se tornam competitivas, invejosas, ciumentas, angustiadas, ansiosas. A ansiedade, por exemplo, é o medo do julgamento. E isso vem por quê? Porque o ego ele busca importância. É o medo da exclusão, é o medo da rejeição, é o medo da marginalização. Então, na verdade, quando você entende a tua essência divina e abraça isso, você se torna livre. Ninguém te controla mais, entende? Você falou que a ansiedade ela é o medo do julgamento. Mas muita gente fala que a ansiedade é o medo do futuro. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Por que medo do julgamento? Porque não no sentido religioso, tá? O julgamento. O julgamento que eu falo das pessoas, da humanidade. Em geral, exato. Não, é o medo... Porque o medo do futuro é o medo de você perder a aceitação em algum nível. Por exemplo, as pessoas precisam, obviamente, pertencer. E tudo bem, nós somos humanos e precisamos viver também trocando. A gente só evolui trocando mesmo. Somos seres afetuosos, temos nossa afetividade. Só que o problema é que a grande sacada para você evoluir de verdade é você conseguir ter auto-amor, auto-valor. Essas duas coisas te dão autonomia e te dão a chance de se relacionar com os outros sem medo
de que alguém discorde de você ou te abandone. Então, assim, as pessoas, como elas não têm uma educação para o alto amor e para o alto valor, elas têm muito medo de serem em algum momento rejeitadas. É o medo do julgamento que pode gerar rejeição. Procurar aprovação externa. Aprovação externa. Então, você ser rejeitado na família, ser rejeitado no meio profissional e perder teu emprego, perder teu trabalho. Então, o medo da rejeição é o que gera um nível de ansiedade maior. Quando você fala medo do futuro, você está certíssimo. Porque o medo do futuro é o medo do que não se controla. O futuro não existe, né? Aliás, a linha do tempo é uma criação da Matrix. Né? Porque não existe passado nem existe futuro. Passado é memória e futuro é expectativa, não existe futuro real. Só existe... Aí eu volto para o hinduísmo mais uma vez. Tem uma frase que eu adoro que diz assim: o tempo não existe, só existe um único instante eterno. Se você prestar atenção, você só tem esse instante aqui, ó, eternamente. Só que a mente humana, o ego, ele constrói a ideia de que existe um passado e você se dá importância, olha o ego aí com a sua importância. Você se dá importância pelo que você fez no passado, mas de verdade, passado não volta e não existe mais. Entende? Ou você se dá importância pelo que você quer conquistar, o que também não tem sentido, porque você não sabe nem se você vai chegar lá. A vida real é o aqui e agora. Aliás, o Lean é isso, né? Life is now, a vida é agora. Né? Eu acho que a proposta de vocês, pronto aí. Life is now, é exatamente isso. Eu tô justamente trazendo para vocês princípios hinduístas, princípios que falam sobre isso todo o tempo, que é o que o ocidental está começando a entender com o mindfulness, com uma meditação do aqui e agora, o poder do agora. É um começo, mas ainda é uma coisa muito voltada só a uma cura da ansiedade, mas sem entender toda essa profundidade que a gente está conversando aqui. Sensacional, hein? Eu tenho um ponto aqui que você já falou, né? Então, queria que você explicasse aqui para a gente em relação à lei da atração, tá? Tem a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Sim. A lei da atração, ela é vendida, né, como algo que eu vou atrair. Se eu vou atrair, eu não tenho hoje. Então, tá vindo lá do futuro, né? Vou a lei da atração para dinheiro, para trabalho, para relacionamento, né? Eu vou atrair algo que está vindo do futuro. E na sua visão, não é algo que está vindo do futuro. Não é mesmo. Então, eu queria entender por que não. Porque acho que pode quebrar a cabeça da... Vamos lá. Sensacional. E vou relacionar com Jesus também. Para vocês... Se você não relacionasse, eu ia te... Tá ótimo. Então, peguei telepaticamente aqui tua pergunta. Boa. Mas olha só, a lei da atração, as pessoas têm uma ideia, e não é errado quando você pensa em causa e consequência. Só que o que eu ensino sempre para todos os meus alunos? A lei da atração, ela na verdade é uma questão de frequência, ok? Emocional. A lei da atração parte do inconsciente, ou seja, o que você pensa de positivo pouco importa. O que importa é sentimento. Por que muitas vezes na vida as pessoas elas têm o pensamento positivo e as coisas dão errado? Porque ela tem traumas, desequilíbrios emocionais que estão subjacentes, subconscientes. E a vibração da emoção é centenas e centenas e centenas de vezes mais potente do que a vibração do pensamento. O pensamento só tem uma função importante. Ele direciona você para escolhas que vão gerar experiências que podem mudar teu sentimento. Mas o pensamento não muda um sentimento diretamente. Não adianta você falar assim, eu vou ficar feliz agora. Você não consegue ficar feliz porque o pensamento diz isso. Então, na verdade, agora, se você falar, não, eu vou fazer o que eu amo fazer, e isso, a experiência que o pensamento optou, gera uma potencial felicidade, porque você se liberta. Então, assim, vamos voltar. O que acontece, Ricardo? Desculpa, Ricardo. O que acontece? Você produz, na verdade, um sentimento, automaticamente você entra em rede. Imagina a velocidade da internet. Imagina que a lei da atração ela é mais veloz que a velocidade da luz.
A gente acha a internet rápida, não essa que a gente usa ainda no celular, que vai melhorar, mas a gente sabe que a internet tem um poder, uma velocidade absurda. Imagina um tipo de comunicação mais veloz que a velocidade da luz. A energia que sincroniza, que gera sincronicidade com pessoas e situações afins com você, é nesse nível de velocidade. Então você não tem, quando você vibra no merecimento de uma situação profissional, financeira, amorosa ou saúde, você automaticamente ativou uma rede no mundo todo de pessoas e situações afins com você. Por isso que ela é simultânea, ela não é futura. Então, assim, você ativou tudo. Ah, tá, mas você não está vendo ainda o resultado. Não, porque estamos numa dimensão densa, que é o mundo físico. Aqui vai demandar um pouco de tempo para aquilo chegar perto de você. Aí passamos da sincronicidade para a ressonância. Ressonância é quando duas partes se comunicam vibratoriamente. Então, por exemplo, eu estou no merecimento de ter uma grande oportunidade profissional. Me sinto merecedor. Pronto, me sincronizei com tudo e todos ligados a isso. Como é que eu faço para atrair a oportunidade ou abrir a porta que eu preciso e desejo? Aí eu tenho que manter a frequência e me manter aberto para sentir o caminho. Quer dizer, ter uma bússola interna que vem por intuição, que vem por motivações internas que vão me conduzindo. Eu costumo dizer que você e o seu sonho já existem ao mesmo tempo no mundo. Só que a ressonância é necessária. E a frase de Jesus que tem a ver com isso é quando ele diz, bem-aventurados, e que as pessoas não entendem, tá? Eu vou falar tanto que vai te vir na cabeça a visão católica. A frase é, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o que a religião fala sobre isso? Ah, você não pode ser... Você tem que ser passivo, você não pode ser... O que ficou no inconsciente? A ideia da passividade. Você não pode ter ambição. Você não pode ter ambição, você não pode brigar, você não pode odiar, você tem que perdoar, você tem que ser manso. Manso, exato. Você tem que ser manso que Deus te recompensa. Não existe isso. Não existe um Deus para te recompensar. Eu sei que as pessoas ficam um pouco sem chão, um pouco chocadas com isso. Os haters ficam... Com certeza, né? Mas eu quero que as pessoas reflitam. Minha ideia não é contrapor gratuitamente. Sim. Eu quero que as pessoas reflitam. E assim, o que acontece? Vamos voltar para a frase e entender direito, que é mais uma frase do Sermão da Montanha, tá, Maurício? Boa. Então, assim, quando ele diz bem-aventurados os mansos, ele está falando das pessoas que têm uma atitude interna totalmente pacífica. E isso o budismo chama de mente neutra. Então, na verdade, a tradução não devia ser mansidão, devia ser algo mais ligado à serenidade. Se você colocar a palavra serenidade e falar bem-aventurados os serenos, porque eles herdarão a terra, ou seja, tudo que merecem chegará a essas pessoas. Muda completamente. Muda completamente. Ou seja, Jesus ensina a lei da atração, lei do merecimento, tudo está lá. E é fascinante quando a gente entende o sentido original, né? Eu posso, então, concluir que a lei da atração ela começa a funcionar para mim ou para qualquer pessoa quando a gente tem esse sentimento de merecimento, como se o merecimento fosse a base que sustenta a lei da atração? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Mas o merecimento, vou aproveitar e explicar então. Merecimento como sentimento, não o mérito divino, como eu chamo, não o mérito humano. Porque as pessoas, quando ouvem essa palavra merecimento, vão pensar, ele está falando sobre alguém que é bom. Por exemplo, a religião dá a ideia de que a pessoa é merecedora porque ela é boa. E não tem nada a ver. Quanta gente boa, entendi. Quantas pessoas boas você já viu e vê que só sofrem? Ou seja, se a bondade gerasse o mérito de uma vida abundante, todas essas pessoas boas teriam só alegrias. Não existe essa relação. Na verdade, o merecimento ele está ligado ao sentimento de merecer o poder, a liberdade. Por exemplo, vamos falar dinheiro. Dinheiro, no nosso inconsciente, ele tem um símbolo. A gente tem que decifrar esse símbolo. Dinheiro é liberdade.
Por exemplo, como é que eu atraio dinheiro? Eu vibro no sentimento de liberdade. Quando eu me sinto merecedor de ser livre no mundo e viver as experiências que eu almejo. A palavra almejar vem de alma. Aquilo que eu almejo, que a minha alma anseia. Quando eu vibro nesse sentimento do que a minha alma precisa e eu me sinto merecedor de viver as experiências, eu vou atraindo oportunidades de ganhar dinheiro. Quando que uma pessoa não consegue ganhar dinheiro? Quando ela se sente excluída, que aliás é o termo que é usado. Olha, os excluídos, os marginalizados. Ela se sente à margem da sociedade. Por quê? Traumas de infância, condicionamentos, né? Situações de dificuldade que impactaram no inconsciente dela o não merecimento. Então, quando a pessoa se sente merecedora, é isso que eu quero dizer, isso é uma chave de ouro, tá? Porque se sentir merecedor exige, e fica como dica para todo mundo aqui, exige que as pessoas tenham a coragem de sair da Matrix, ou seja, de se sentirem merecedoras do poder, do dinheiro, da riqueza ou de uma cura, sem olhar para o que está acontecendo agora. Por quê? A realidade do momento presente, vamos supor, e todo mundo aqui acho que já viveu algum momento difícil na vida, né? Vamos supor que você esteja num momento financeiro difícil. Se você olha essa realidade e você acredita nela, você reproduz ela infinitamente, é um loop infinito dentro de você. Então você atrai, por sincronicidade e ressonância, a mesma escassez que você vê, porque você se torna vítima do que você vê. Aí volto para Jesus, que vocês curtem entender um pouco mais sobre ele também. Né? E Jesus tem aquela frase máxima que ele fala: felizes aqueles que creem sem ver. De novo, ele está falando de metafísica. Ele não está falando de acreditar nele. Ele está falando sobre quanto mais eu acredito numa nova realidade, sem que eu tenha que ver materialmente, maior a minha liberdade interna e o meu magnetismo para cristalizar essa realidade. Estou traduzindo a frase dele. Entende? Muito bom. Agora, quando você olha a dificuldade e você acredita no que vê, você reproduz aquilo e não percebe que você está preso na sua própria ilusão. Aí você fica na escassez. Você fica na escassez, mas é uma escassez que você não para de reproduzir. Virou um looping. Um loop infinito. Só que você vai culpar os outros. Você vai falar, é o governo, é o país, é o mundo, não tem trabalho, não tem oportunidade. Você vai estar totalmente sincronizado com a dificuldade e com a escassez. Dentro da Matrix. Dentro da Matrix. Você vive numa bolha própria, uma bolha de ilusões própria, que a gente pode chamar isso, Ricardo, de karma. O karma é a bolha da ilusão, que o budismo explica isso muito bem. Exatamente, daí que vem minha dúvida. Você, em alguns materiais seus, explica que a lei da atração é o karma. É o karma. Então, como que a gente faz essa sinônimo, né? ponte? É sinônimo. Como que a gente faz essa ponte? Cara, é muito simples. O karma, causa e efeito, ação e reação. E o que é a lei da atração? A lei da atração tem a causa como o inconsciente e o efeito como a manifestação no mundo. A causa é o que você sente, a manifestação é o que você vê. Por isso que o karma, ele não é como o espiritismo coloca, ele não tem a ver com o outro. O karma é com você só. Todo karma está dentro de você. Você muda a tua realidade rapidamente, aí que é o que se chama de salto quântico. Você gera um salto quântico quando você rompe com os karmas negativos. E aí que o espiritismo kardecista muitas vezes fica incomodado, porque eles entendem de um jeito diferente. Eles entendem que você cometeu erros em outras vidas e tem que pagar com sofrimento. Exato, é isso mesmo. E não, o salto quântico é justamente a possibilidade que você tem de romper. Não é fácil. Tem o seu grau de dificuldade conseguir promover essa mudança, mas é possível. Entende? Depende de você perdoar, se perdoar e se sentir merecedor de viver em abundância, de viver uma nova realidade. Você renasce. Você promove o renascimento, kármico, inclusive. Esse salto quântico seria trocar de linha kármica temporal, é isso?
É isso mesmo. É Se exatamente você pudesse isso. explicar esse termo... Tô vendo que vocês estão acompanhando as coisas. Exato. Muito Porque bom. tem esse termo, né? A gente já falou aqui sobre tempo, você deu uma explicação de tempo. Exato. E tem a linha kármica temporal. Exato. Como que é ela? O que Nós seria temos ela? assim, nós temos a gente estamos vivendo uma linha kármica de passado, presente e futuro. Uhum. Isso aprisiona. Porque você se sente resultado de uma história, você imagina, ainda que inconscientemente, um futuro provável. E, de fato, o karma, que é a lei da atração, está te conduzindo para aquilo. Uhum. Só que isso é uma linha que você está vivendo. Imagina que você tem zilhões de possibilidades. Você tem milhares é pouco. O multiverso, né? Você tem multiversos ou múltiplos potenciais Maurícios ou Exato. Ricardos para viver essa situação. Por exemplo, imagina que o podcast Lean, ele existe potencialmente de vários jeitos. Vocês estão vivendo uma linha de possibilidades. Mas se vocês quiserem saltar para um outro modo que pode ser ainda mais potente, por exemplo, se vocês se unem aqui e na mesma vibração, vocês dão um salto ainda maior para uma realidade que vocês, no momento, imaginam que vão chegar lá, sei lá, em 5 anos. Se você muda a tua frequência, você chega lá em 5 meses. Então, olha que lindo que você está Através do falando. merecimento. Isso. Através do merecimento sincero, profundo, em sentimento. Não adianta ser o merecimento que eu falei, o mérito humano. O mérito humano é assim, é você dizer assim, Maurício, pô, eu me esforço muito, eu trabalho pra caramba, eu me dedico. Isso é o mérito humano. Uhum. Se você se basear nisso, não vai funcionar. É isso que as pessoas têm que entender. Você tem que ser, eu falo no bom sentido, você tem que ser meio louco. Uhum. Porque você tem que quebrar essa tendência. Não é o que você fez que vai te levar lá, para um salto quântico. É quem você se torna vibratoriamente. E aí você dá o salto para uma outra linha kármica. Você pula para uma outra linha kármica. Eu diria até, viu, Marcelo, que o Lean aqui, na figura minha, do Maurício e do Bruno, a gente deu um salto quântico. Porque no começo desse ano a gente tinha 3 mil inscritos. E a nossa meta do ano era ter 10. Ah, olha que legal. E hoje estamos com 36 mil inscritos Parabéns, em junho. hein? Muito legal. Assim, o número de inscritos é um indicativo, né? É um KPI aí, né? Para quem tem uma empresa. Né? KPI é um indicador. Mas o nosso propósito de estar aqui de toda semana recebendo diversos profissionais. Mas a gente tem esse merecimento, né? Dentro da gente. A gente tem muito isso. Essa sensação de que você está falando tudo que isso. É possível, que né? É possível. Que não é uma coisa, não é um sonho distante, ou eu penso, eu desejo. Pois não é a ver com desejo. E você vê, por exemplo, vocês me convidaram aqui. Quando eu cito isso e falo do podcast... Arrepia, mano. Ah, que bom. Porque eu estou fazendo uma leitura do que eu sinto aqui e com isso também estou reforçando esse crescimento de vocês. Bacana. Então isso aqui é uma egrégora. Muito bom. Entende? Agora, o que vocês precisam se libertar, como qualquer pessoa, que é o lance de você ter conseguido romper com limites, conseguiu resultados extraordinários já, vocês estão conseguindo. Mas o que vocês precisam romper totalmente, isso é qualquer pessoa, é com alguns processos da infância, que são traumas. Que trazem para você, e você não percebe, um inconsciente onde você, no fundo, é como se um lado seu dissesse: tá, mas a gente vai até certo ponto. Porque tudo é difícil, é sacrificioso. É um lado que você pode até não pensar assim, mas você ainda pode sentir assim. Que é uma crença limitante. É uma crença limitante, mas mais especificamente é um sentimento limitante. É isso que as pessoas têm que entender. É pior do que uma crença limitante. É pior, porque a crença é uma ideia. O sentimento é a chave da lei da atração. Perfeito.